se a gente ficar esperando o perfeito, não vai acontecer. Uma coisa que a gente tem que aceitar, que dói menos, é a gente aceitar que a gente não é nativo do idioma. Que você de fato me despertou para outras coisas além do inglês e me fez avançar muito mais onde eu tô hoje. Muito, 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 muito obrigada mesmo, tá bom? Um grande beijo, saudade e a gente vai se falando. Tchau, tchau. Uau! Well done, well done. Gente, vocês não imaginam a felicidade que isso me traz. A felicidade de saber que a gente contribui na prosperidade das outras pessoas e que essa prosperidade também volta para a gente, né? Que é o dar e receber. Então, isso é muito importante, por isso que eu fiz questão de colocar esse áudio, porque como essa pessoa ela estava completamente perdida, desiludida, já não, né, já tinha tentado um monte de coisa e não vai dar certo. E hoje eu vou ensinar esses caminhos para vocês. Claro que não é uma live, gente, que vai resolver o problema, né? Mas assim, há quanto tempo você está adiando inglês? Quanto tem custado para você não falar inglês? Porque é engraçado, né? Não é só o tempo que você investe ou o valor financeiro que você investe, mas quanto custa não falar inglês? Porque todos os dias, o Brasil escolhe um monte de gente, né? E através do inglês eles fazem essa peneira. Então, vamos, né, deixar o nosso inglês up and running. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. E eu estou trazendo essas informações para você hoje com muito carinho. E lembrando que a gente vai ter live toda quinta-feira para a gente abordar outros assuntos. Mas a primeira coisa que eu quero abordar, o mindset, é esse medo de falar inglês, tá bom? Então, vamos lá. Do que você tem medo? What are you afraid of? What are you afraid of? Ok? Então, do que será que vem? Da onde será que vem esse medo de falar? Porque se você fala a sua língua materna fluentemente e já falava desde que você tinha 4, 5 anos de idade, o que acontece que você desenvolveu essa xenoglossofobia, né? O que aconteceu que você desenvolveu esse pânico de falar inglês ou qualquer outra língua que você possa estar aprendendo aí nesse momento, né? So our fear is produced in our brain. O medo ele é produzido no nosso cérebro. E, gente, não adianta, né? Ali no áudio da minha aluna, o que ela falou, né? Que se a gente ficar esperando o perfeito, não vai acontecer. Uma coisa que a gente tem que aceitar, que dói menos, é a gente aceitar que a gente não é nativo do idioma. Nós não nascemos no idioma inglês, né? Então, como a gente não nasceu no idioma inglês, a gente vai ter algumas dificuldades. Mas não é por isso que as pessoas não vão conseguir nos entender e que a gente não vai conseguir entender as pessoas, tá? Inclusive tem um movimento agora dos professores no mundo inteiro, onde a gente tem dito que o bad English é good, né? Que as empresas precisam aceitar que as pessoas vão falar inglês em níveis diferentes e que isso é importante que a empresa entenda e que principalmente os nativos não usem tanto jargão, idiomatismo, porque fica mais fácil para os outros entenderem o que a gente chama de plain English, né? Ou a received pronunciation, que é a pronúncia, né, da nossa falecida rainha, mas é aquele jeito de falar sem utilizar gíria, sem utilizar idiomatismos, tá bom? Apesar que eu vou trazer alguns idiomatismos aqui para vocês, mas já vou explicando esses idiomatismos, por que eles aparecem, tá? Então, how is fear produced in our brain and how can you block it? Porque é tudo uma percepção. Então, o que acontece, né? O nosso cérebro, our brain, will decide if you are going to enter a positive or a negative state. O que é isso? Você vai estar numa situação ali e você vê que você precisa falar inglês. E aí o seu cérebro, automaticamente, ele vai decidir se você vai entrar num estado negativo ou num estado positivo. Isso tudo acontece aqui na nossa mente e aí tem um monte de hormônios trabalhando para que isso aconteça, tá? Se você decidir que você vai entrar no estado negativo, o que vai acontecer? O seu cérebro, ele vai querer que você escape daquela situação. Porque tudo que é fora da nossa zona de conforto, sabe? É desconfortável, so uncomfortable. Our brain will understand that and will say, no, don't stay there, escape. Get away, ok? Run away, get away. Ok, então se você tiver essa postura negativa, o que acontece? O seu cérebro ele vai fazer um bloqueio e vai dizer assim, olha, não passa por essa situação não, você está estressado, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer que você tenha um branco na cabeça. Quem nunca teve branco aqui na hora que foi falar inglês? Você vai ter um branco na cabeça, não vai lembrar de nada, porque o teu corpo ele vai ficar mais concentrado nas suas funções vitais, que é o batimento cardíaco, você vai provavelmente suar para liberar as toxinas, né? Você vai começar a respirar um pouco mais ofegante, porque o teu cérebro está sendo oxigenado, né?
Então a gente sente essa situação, que para quem estuda, né, eu estudo muito a programação neurolinguística, a parte da hipnose, a parte da neurolinguística em si, da língua, né. Então o que que acontece? O seu cérebro mais primitivo, que é o cérebro reptiliano, ele vai falar assim: "Olha, eu vou cuidar agora da situação que você precisa cuidar. Você não precisa ser inteligente agora, agora você precisa sobreviver, então eu vou ajudar você a sobreviver". E aí é nessa hora que dá aquele branco e a gente não sabe nem o que tá falando, né. O que aconteceu? When it happens, what shall we do?